Fala pessoal, mais um Talk Esporte no ar. E hoje o nosso convidado é um representante da mountain bike, do triatlon e o mais último evento esportivo que ele participou, Ironman. O nosso convidado é Eduardo Putz, o Dudu. E Dudu, quero te agradecer pelo convite e já emendar uma pergunta: como é que iniciou tudo isso aí, essa tua experiência no esporte? Como é que se deu início a isso aí? Bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Primeiro, boa noite. Eu gostaria também de agradecer o convite e também te dar os parabéns, né, Gustavo? A gente sabe que aqui em Guaíba praticamente a gente não tem muita divulgação dos atletas. Eu conheço uma porção de atletas que são casca grossa, que têm bons resultados. E então não poderia deixar de te parabenizar pelo trabalho e por estar aqui divulgando, né? E me sinto muito honrado e feliz de estar aqui para poder contar um pouquinho também da minha história. E aí, já emendando e respondendo a tua pergunta, eu comecei com a bike no final de 2012, e aí o objetivo era o mesmo objetivo que eu acho que é o da maioria das pessoas, né? Que é se manter em forma, perder um pouquinho de peso e tal. E então foi assim que se deu o início, pelo menos até de 2012, 13, 14, era mais como diversão. Mas ainda assim, o pedal ele é um pouco ingrato, né? Porque aquele pedalzinho de sábado, que normalmente eu gostava de fazer, ele começou a se tornar um pedal um pouco mais duro, porque não fazia nada durante a semana e aí deixava para pedalar no sábado. Sim. E aí que começou toda a história de, bom, acho que é melhor eu começar a treinar um pouquinho mais. Vou pedalar então 2 vezes na semana, para daí no sábado eu não passar tanto perrengue, não chegar em casa tão mal. E bicicleta simples, bicicleta do dia a dia, aquela que a gente está acostumada. A minha primeira bicicleta foi uma bicicleta bem simples, comprei ela na Decathlon na época. Sim. E fiquei com ela mais ou menos 1 ano. Aí depois que eu realmente vi que eu gostava, eu já tinha feito trilha de moto anteriormente. Sim. E o meu início no mountain bike foi mais ou menos dentro de trilha, né? Então, bom, tinha experiência da moto, aí eu vi que era a praia que eu gostava. Já gostava da trilha. Exatamente. Né, pedalar me fez bem. Aí eu falei, então é isso aqui que eu quero. E aí eu comecei a ter uma bicicleta um pouco melhor, mais voltada mesmo para esse tipo de modalidade, que é o mountain bike. E assim foi, 13, 14, 15, eu meio que pedalava quando dava, trabalhava bastante, então... Sim, a rotina era pesada. A rotina era pesada, era difícil de conciliar, né? Normalmente, né, pelo menos no meu caso, mas eu acredito que tem até muito meme que rola no mundo da bike, que é a da esposa brigando com o marido porque sai para pedalar e volta de tarde. Sim. E no meu caso não foi diferente no início, porque a gente tinha uma rotina de todo sábado, domingo, fazer passeio em família, e enfim, a Laura era pequenininha ainda. E aí, um belo dia eu comecei a sair sábado de manhã e voltar depois do almoço, né? E ainda assim voltava só o corpo, a alma não estava ali presente, só voltava para outro dia. E aí foi até 2017, mais ou menos, esse pedala quando dá e faz uma trilha ou outra, até que 2017 um amigo, o cara que era meu mecânico, falou, tem uma corrida lá em São Lourenço, não quer participar e tal? Eu falei, cara, não é muito minha praia, corrida, né, mas... Quem era o mecânico? Eu lembro o nome dele. Cara, é um grande amigo meu, Márcio Busanello. Infelizmente ele faleceu em 2022, é uma perda que eu sinto muito até hoje. Mas e foi o cara que, deixou na verdade, ele tentou... ti, né? E na verdade foi meio que uma sacanagem dele, porque ele falou assim, vou levar, e ele falou, não, é super de boa, é bem tranquilo, e a nossa região, ela é um pouco desfavorecida de grandes morros ou montanhas, Sim. né? E na região de São Lourenço lá tinha bastante subida. E aí ele, na verdade, ele quis me sacanear. E eu fui e cheguei em 6º na minha categoria. Aí eu falei, cara... Foi a tua primeira prova? Primeira prova de mountain bike na categoria maratona. Então era uma prova de maratona de mountain bike. E aí cheguei em 6º lugar, falei, legal. Daí fiz mais uma prova dessas. E aí falei, cara, eu tô gostando disso aqui. Daí foi o start ali esse foi o pontapé inicial. Pontapé inicial, e eu agora vou dar sequência. Dar sequência, 2017. E aí, como eu já praticava então mountain bike, gostava, eu pesquisava bastante sobre provas, modalidades e tudo mais. Tem o cross country olímpico, né, que como o nome já diz é a modalidade dos Jogos Olímpicos. Então eu assistia bastante e tinha uma prova de 7 dias na Bahia chamada Brasil Ride, que aí eu olhava e pensava, nossa, cara, mais 600 quilômetros, 15 mil metros de altitude acumulada nas etapas e tal. Eu falei, cara, isso deve ser muito difícil de fazer, enfim. Mas sempre olhava, assistia os vídeos. Mirando ali. Mirando de longe.
tendo ali alguma vontade de um Sim. dia talvez tentar completar. E aí em 2018, todo ano que essa prova acontece, eles lançam um lote de inscrições com desconto para a corrida do próximo ano. E aí em 2018 eu estava num jantar e aí um amigo meu daqui de Guaíba me manda uma mensagem, falou, cara, vamos fazer esse negócio no ano que vem e tal. E na hora eu falei assim, vamos, ele não vai fazer, né? Pensei, não vai fazer. E beleza, segui o jantar, fui pro hotel, no outro dia eu acordo e tá o comprovante de inscrição dele. E a prova é só em dupla, né? Era só em dupla na época. Sim. E eu falei, cara, nem falei com a minha esposa, não fiz nada, né? Mas agora não posso, vou ter que fazer a prova, né? Vai ter que fazer. E aí conversei com a Melissa, falei, tem uma prova assim, e aí esse ano eu vou ter que, né, final de 2018, 2019 principalmente, treinar mais, né? Mas vou tentar fazer. Essa prova, basicamente, Dudu, mudava o teu patamar. Porque mudava. Tu vinha, né, treinando, tu tinha uma situação e daqui a pouco vem essa grande prova. É uma das provas mais duras do mundo, né? E por que ela é dura, Dudu? Bom, qual é a característica dessa prova? A característica dela é primeiro ela se dá por uma prova conhecida como stage race, né? Uma prova por etapas. Então eram 7 etapas, 7 dias consecutivos de corrida. 7 dias de prova. Isso, 7 dias de prova. Ela fica na Bahia, né? A largada da prova em Arraial da Ajuda. E depois tem etapas que é pro interior, quase na divisa com Minas Gerais, em Guaratinga. E o clima da Bahia é um clima muito quente, úmido. Tu saindo do Rio Grande do Sul, né? Exato. É uma prova que tem... A maior parte dela é em trilhas, né? Então, pedalar dentro de uma trilha desgasta muito mais do que pedalar numa estrada ou asfalto, né? Então, é uma prova extremamente dura, extremamente dura. É um terreno que vai mudando assim conforme etapa, né? E chove, daqui a pouco tem sol, enfim, é uma prova duríssima. E beleza, treinei sem treinador, só com esse meu amigo. Então a gente se programava ali para fazer 3 a 4 pedais por semana. Sim. E a gente foi lá, fez a prova. Foi bem difícil. Na segunda etapa eu passei muito mal. Inclusive uma das fotos que eu mandei é dessa segunda etapa, porque talvez ali tenha mudado a minha visão do esporte. Porque foi um dia que eu pensei que eu não ia terminar e se eu terminasse eu não ia conseguir fazer as outras etapas. Sim. Esse meu amigo me ajudou bastante, o César, daqui de Guaíba, César Lan. E, cara... Quando terminou, que eu no dia seguinte comecei a pedalar de novo e a coisa foi indo. Aí, nesse dia até tem um áudio que eu mandei no grupo da minha família e no final, assim, eu já estava chorando no áudio e eu disse, eu vou terminar para nunca mais precisar fazer, né? E aí... Eu acho que muitos pensam assim na primeira vez, até duro, chegar cara. no final. Exato. E tu ter aquele sentimento assim, eu consegui e eu posso. Isso aí. Né? Que é a sensação do atleta, o tamanho, a dificuldade que tu teve de eu não vou conseguir, acho que passa várias vezes na tua cabeça, né? Isso, eu não vou conseguir, eu vou desistir. Mas o que te motivava dentro dessa dificuldade da prova, eu vou continuar? Teve algum pensamento, alguma coisa que tu buscava? Eu acho que o pensamento, para mim, pelo menos, ele tá sempre na família, né? Família. Porque quando a gente treina e sabe pedalar, é um esporte que por mais, beleza, tem um amigo, um colega ou outro, mas no pilar, né, que eu vejo da vida, que é a família, ele é solitário, né? Eu não pedalo com meus filhos ou com a minha esposa, eu pedalo sozinho. Então, nos momentos de dificuldade, como foi nessa prova, eu pensei, cara, eu tenho que tentar honrar esse tempo que eu investi e que eu deixei de estar com a minha família para completar e fazer bem feito, né? Tem um investimento financeiro alto para participar de uma prova dessas, tem o tempo fora de casa. Eu falei, então eu vou terminar. E foi assim que eu fiz, né? Nós terminamos essa prova e no último dia da prova eu já estava olhando a inscrição para o ano seguinte para voltar lá e fazer. E foi isso que eu acabei fazendo. Já tenho 4 participações nessa prova. Isso era 2019. Qual era a idade da Laurinha? 2019 ela estava com 11 anos, 11 para 12. Cara, é isso aí. E a gente busca, né, Não, desculpa, que 11 para 12. Ela... É isso aí, 11 para 12, tá certo. É isso aí. Um susto aqui. Tá certo? Tá certo? A Mel tá aqui nos dando suporte. Tá dando suporte, né? Staff. E aí, depois dessa prova, tu fez mais 4, Dudu. Nessa tua primeira prova, como é que foi a tua colocação? Porque ela é em dupla, né? Tu estava comentando ali que é em dupla, não é individual. Como é que vocês foram? Porque quantas inscrições, tu lembra quantos inscritos tinha nessa mountain bike? São aproximadamente 300 duplas. E aí a gente tem uma divisão por categoria, de né? todos os lugares do Brasil. Do mundo, né? Do mundo. Normalmente participam
sei lá, mais de 20 países. É uma prova Sim. bem conhecida mundialmente. Então, nessa prova, eu acho que a gente ficou entre as 150. A gente ficou no pelotão do meio, né? Só que o nosso objetivo era simplesmente completar. Porque Exato. antes de fazer a primeira vez é difícil ter uma meta mais ambiciosa, porque é algo que, pelo menos na nossa realidade, a gente nem sonhava. Você estava encarando pela primeira vez. Pela primeira né, vez, cara? exatamente. Então, cara, vamos para completar, e foi isso que a gente se propôs a fazer e a gente fez numa boa. Sim. Feito essa prova, foi no final de 2019, aí veio a pandemia. E aí com a pandemia ficou aquele negócio, né? Ninguém saía e tal, só que o ciclismo ainda era uma válvula de escape, porque dava para pedalava no mato, não tinha ninguém próximo e tal. E foi o que me ajudou bastante durante a pandemia para, enfim, manter tudo funcionando, e empresa e tudo mais. Foi um período bem difícil. Eu acredito que estava mais de home daqui a pouco naquela época, 100%, né? Conseguia. 100% home, e aí eu só saía para pedalar. Eu me lembro que o pessoal falava na época da pandemia e chamava muita atenção a pedalada, porque era uma coisa nova, a pandemia, a gente não sabia como enfrentar, e a importância de se manter ativo. É a coisa da Perfeito. Caminhada, da pedalada, da corrida, que tinha essa disponibilidade, essa proteção, assim, de tu poder fazer com tranquilidade. E aí tu aproveitou a pandemia para te dedicar mais. Para me dedicar mais. E aí comecei a pedalar cada vez mais, e esse cara que fez a prova comigo em 2019 pedalava junto. Só que eu comecei a pedalar mais que ele, e quando a gente ia pedalar junto, a gente continuava pedalando igual. Eu falei, cara, não é possível. O que está acontecendo? E aí eu fui atrás da minha primeira treinadora. Porque eu pensei, vou fazer treinamento agora com planilha, estruturado, direitinho. Sim. Tu começou a te organizar nesse sentido. Melhor. E assim foi 2020, 2021, aí eu te conheci, comecei a fazer funcional também, sempre pensando em me melhorar e ter melhores resultados. E aí voltei para essa prova em 2021, 2020 não teve. A tua treinadora primeira, tu lembra o nome? Ana Panini. Ana Panini. Já foi campeã brasileira de maratona também. Ana Panini. Ela tem um histórico bom no mountain bike, me ajudou bastante. Só que eu treinava errado, porque eu treinava por frequência cardíaca e enfim, aí eu interpretava os treinos de um jeito um pouco diferente, usava muito pouco a percepção de esforço, mas assim foi 2020, 2021, voltei para essa prova, melhorei bastante minha classificação, mas na época o meu parceiro não conseguiu desempenhar o que ele esperava. Sim. E aí a prova em dupla é isso, né? E então, acontece, né? Acontece, é normal. É super normal. E fiz outras provas aqui também no Rio Grande do Sul, fiz a mesma prova, essa Brasil Ride, ela tem outros tipos de prova em outras localizações. Então, 2021 eu fiz em Botucatu também, uma prova de 3 dias. E aí, beleza, eu vi o ano para 2022, comecei a rever onde é que eu ia treinar, o que eu ia fazer. E aí conheci meu treinador atual, comecei a treinar com ele, aí eu expliquei como é que eu treinava, a gente identificou onde que eu errava, e aí eu tive uma melhora significativa na minha performance, e a gente conversando, ele falou, faria essa Brasil Ride comigo? E aí meu treinador te faz esse convite. Aí foi 2022 que eu fiz a prova com ele, e aí sim, realmente a gente fez algo bem significativo, a gente ficou no final, na somatória de todas as etapas, a gente ficou em 5º lugar. Nossa. Na categoria Open, e fomos a única dupla do Rio Grande do Sul que foi pro pódio, né? Na 3ª etapa a gente subiu no pódio na categoria Open. Então aí mudou realmente a minha visão, a minha percepção sobre o esporte, e até onde que eu conseguiria ir, e as provas que eu conseguiria fazer, né? Então foi bem legal. O ano de 2022 para mim foi muito importante. E exigiu uma dedicação imensa tua, porque tu fala o Brasil Ride, né? Isso. Mas dentro assim, vamos botar um ano de 2020. Quantas provas antes do Brasil Ride, que a gente fala do Brasil Ride, tu participou ao longo, né? Tu tem prova no Rio Grande do Sul, daqui a pouco em Minas Gerais. Minas, isso. Como é que era distribuída num ano, né, pro atleta que nem tu? Quantas provas tu tinha num ano, por exemplo? Sim. Fora o treino, né? Que o treino é quase que diário. Isso aí foi legal, porque 2021 ainda foi um ano que nem todas as provas tinham voltado realmente, então estava tudo meio que ainda engatinhando. Eu lembro que eu fiz Botucatu, que são 3 dias, fiz a prova da Bahia, que são 7, e fiz algumas provas aqui de uma antiga Copa que existia, não existe mais, e o 2021 ano foi assim. 2022, o convite dele veio junto de uma conversa que, segundo ele, eu deveria ter com a minha esposa, que era sobre a dedicação ao treinamento. Porque quando ele me convidou, ele falou assim, tu
tu é capaz de chegar em resultados que nem tu vai acreditar. Ele já tinha essa visão, já tinha enxergado. Só que antes disso, tu tem que conversar com a tua esposa. Porque para que isso seja possível, ela vai ter que te ajudar e vai ter que ter uma dedicação e um empenho teu em tempo muito maior, né? Pergunta, como é que foi essa conversa com a dona Melissa? A conversa foi ótima. Foi uma negociação, foi uma conversa? Na realidade, eu estou te perguntando, eu já sei a resposta, que eu conheço a Mel, né? Eu sei que tu sabe a resposta. Mas é importante porque eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida, que tem esse dilema, né? Da questão, que não é fácil também, né, Dudu? Não. A gente se colocar no lugar daqui a pouco da família. Nem um pouco. Porque é uma dedicação enorme para atingir um resultado de 5º lugar. A gente sabendo de tudo, né? Acho que no Rio Grande do Sul, dos gaúchos, foi uma das maiores representações de resultado naquele ano, né? Naquela categoria a gente foi... E a conversa? E a conversa com ela, na verdade, foi bem fácil, porque em 2019 eu não falei nada. Quando eu voltei, ela me disse que... me corrija se eu estiver errado aí, nos bastidores. Mas ela me disse assim, se eu imaginasse o bem que essa prova e participar dessa prova está te fazendo, a gente nunca teria tido nenhuma discussão sobre treinar ou bicicleta e tudo mais. Ela ficou tão feliz quanto eu com o que eu tinha realizado ali em 2019. E quando foi 2022, eu conversei com ela, na mesma hora ela falou, por mim, eu te apoio, vamos embora. Tanto que eu ainda brinco, né, que nesse ano de 2022, quando ela queria passear e enfim, um final de semana para a serra ou para algum lugar, a pergunta dela era assim, amor, quantas horas tu tem de treino? E aí eu dizia, tenho 5 horas no sábado e 3 horas no domingo. Então é legal ficar em tal lugar. E aí ela ia lá, pesquisava uma pousada. Então funcionou como um time, né? E aí eu consegui me dedicar o tanto que era necessário para que aquele resultado fosse atingido. E aí foi super bacana. Foi super legal mesmo. Que legal. Muito bacana. É como eu digo, é algo que de fato no início não foi perrengue. Todos os memes que existem em relação, eles são verdadeiros. São reais. Só que no momento que eu acho que tu consegue deixar claro para tua esposa, esposo, né, enfim, o quão importante é aquilo para ti e o quão eu acredito que o esporte transforma vidas, né? A gente quando tá subindo uma montanha com um calor de 50 graus na Bahia e chove, não chove, e aquilo ali molda, né, uma pessoa. Porque eu vejo assim também, Dudu, eu vejo muitos casos e o amor é isso, o amor é tu ver no teu parceiro, na tua parceira a felicidade. Então eu acredito que a Mel viu isso, a felicidade, o bem que te fazia, que te faz até hoje, né? Perfeito. E entrou contigo nessa aí e te motiva, e eu sei que tu tem o retorno com ela, né? De casal, que vocês estão sempre nos tempos livres juntos, né? Perfeito. E ela entendeu isso, a Laura acho que entende isso, e tenho certeza que elas vão sempre te apoiar, te motivar para te ir ainda mais longe, alcançar os resultados que tu... Eu não tenho dúvida que eu sou uma pessoa melhor e muito eu devo ao esporte. Mas aí, cara, tu tem toda essa experiência, tu foi subindo degrau a degrau, foi te conhecendo, buscando performance, buscando resultado. Grandes treinadores, o último treinador agora que foi teu parceiro, o nome dele... Ele é conhecido como Kid, mas o nome dele é Walter Tleija. Walter Cláudio, o Kid. E... Cara, e tu não parou e daqui a pouco veio outro desafio e tu já migrou um pouquinho pro triatlo, é isso aí? Isso. 2022, 2023 eu fiz de novo fiz as provas, fiz algumas em Botucatu, enfim. Sim. Mas senti que não é saturado, mas eu pensei assim, algo novo. E aí eu comecei... Tu é movido a desafio, é isso? A desafio, isso aí. Então, beleza. E aí eu comecei é isso aí, Mel? Então beleza. E aí eu comecei um namoro com o triatlon, pesquisei um pouco, já volta e meia eu dava umas corridinhas, e o meu treinador era do triatlon, e ele falou, cara, tu corre bem para quem não corre. Então daqui a pouco vale a pena dar uma investida. E aí no final de 2023 eu tentei, mas aí não deu. Eu ainda estava num momento de bastante trabalho, e eu pensei, cara, já tá difícil me manter na bike. Se eu colocar agora corrida e natação, aí vai complicar tudo. E aí na verdade foi no início de 2023. Aí veio aquele filmezinho, será que eu vou? Será que é pra mim? Exato. Mas... Aí foi no início de 2023 foi isso. Em 2023 então me mantive na bike.
E, cara, daí chegou um momento que eu continuei enrolando, tentei de novo do triatlon e não foi. 2024 veio enchente, que a gente trabalhou junto. Aí pensei, cara, é mountain bike. Fiz prova em Conceição do Mato Dentro de 5 dias lá em Minas. Voltei e fiz a Brasil Ride de novo, na Bahia. E quando eu terminei a Brasil Ride, cara, foi como um capítulo assim que fechou na minha história. E eu pensei, cara, aqui tá bom, voltarei, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que se não for agora, não é mais. E voltei da Bahia. Falei com o meu treinador, falei, cara, acho que agora é a hora, vamos tentar o triatlon. Ele falou, que bom, porque daqui 1-2 semanas, não me lembro, tinha uma prova de triatlon lá em Floripa. Agora esqueci o nome, mas enfim, tinha a prova lá. E ele falou, eu vou participar, vamos pra lá, a gente faz a corridinha no dia anterior juntos, tu tenta já nadar. Isso aí foi em novembro do ano passado. O triatlon, Dudu, para quem está nos assistindo, o público que está nos assistindo, o que ele é basicamente? Quais são as modalidades? Como é que funciona? Bom, ele consiste na união, né, dos 3 esportes, a natação, a bike e a corrida. Natação, e aí ele bike e corrida. Corrida, nessa ordem. Sim. E aí ele tem distâncias diferentes, né? Tem o triatlon sprint, que são 750 metros nadando, 40 quilômetros de bike e 5 mais velocidade, então. Mais velocidade. É 40 ou é 20? Agora não me lembro, acho que é 20 quilômetros. Depois tem o triatlon olímpico, que, como o nome já diz, também é a distância escolhida nas Olimpíadas, que é 1.600 metros nadando, 40 de bike e 10 correndo. É uma distância menor, mas é super difícil porque a intensidade é alta. Sim. E aí depois vem a meia distância, que é o 70.3 que eu fiz, 1.900 metros nadando, 90 pedalando, 90 km pedalando e 21 correndo, uma meia maratona. E por último, que é a cereja do bolo, que é o Ironman Full, esse eu ainda não fiz, que aí dobram as distâncias, são 3.800 metros nadando, 180 km de bike. Conhecendo, acredito que nós estamos com esse foco aí de fazer isso aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas aí se deu dessa forma. Em novembro eu conversei com ele e aí comecei a treinar um pouquinho assim de leve. Aí veio dezembro, ele tinha um mundial na Nova Zelândia. E aí nessa viagem dele, acho que durou uns 15 dias, eu falei, vou ficar nadando aqui o que eu posso e tal. Quando voltar, daí a gente treina sério. E aí veio o final do ano, eu comecei a dar uma atenção maior para o triatlon. Adicionei também um treino de natação com o Matheus Evangelista, que é um cara, ele já tem pódio mundial de ultramaratona aquática. Já tem toda a experiência. Então, cara, exatamente, é um cara especialista em águas abertas, que é a natação do Ironman. Então eu comecei a treinar com ele, mas tipo assim, no final do ano eu não tinha bike ainda de triatlon. E aí, de novo, mais ou menos... Que é diferente. Completamente diferente. É uma bike de contrarrelógio, que tu anda numa posição aero. Então, ela parece desconfortável, mas não é tanto. Mas, enfim, exige uma adaptação. Exige uma adaptação. Diferente da mountain bike que tu estava acostumado, né, Dudu? Acostumadíssimo. Mas aí também, mesma situação, olhei para a Melissa e falei assim, tem inscrição aberta para um Ironman 70.3 já 9 de março. Falei com o meu treinador, acho que dá para fazer. Ele falou, cara, acho que dá para fazer e capaz de tu ir bem ainda. Que ano? 2025 já agora. Então eu tava... Sim, onde é que era essa etapa aí? Punta del Este. Punta del Este. Isso, Uruguai. Então, ali em meados de dezembro eu fiz a minha inscrição, sentei a bike de triatlon, nadando uma meia dúzia de vezes e iniciando ali na corrida. Aí me dediquei bastante mesmo, né? No finalzinho do ano, janeiro. Aí dia 9 de fevereiro, faltando um mês para essa prova de punta, teve a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de triatlon na modalidade sprint. E aí eu fui campeão na minha categoria. Um pouquinho menos de 2 meses treinando a modalidade, né? Sim. E aí quando fechou os 3 meses de treinamento, era a prova de Punta del Este, que foi dia 9 de março. 9 de março desse ano. Aqui tem algumas imagens, Dudu. E aí a gente vai vendo elas, tu vai explicando um pouquinho onde é que tu lembra, onde é que foi. Claro. Essa aqui, por exemplo, nós temos ali uma que tu não tá pedalando, cara, mas eu reconheço que é tu, viu? Essa é a Brasil Ride Bahia, né? Então a gente passa por esse tipo de situação. Nossa senhora, o ano que passou foi uma etapa, uma prova bem atípica, porque a chuva castigou muito. Sim. Então teve muito perrengue, muito empurra-bike, às vezes a bike não andava de tanta lama na transmissão. Uhum. Então foi uma prova que essa cena aí se repetiu algumas vezes. Na imagem do lado, sim, foi um dia antes de iniciar a prova em Conceição do Mato Dentro, também ano passado, onde estava uma turma de amigos e a gente estava lá se divertindo e conhecendo o percurso da prova. Exato. Sim. Então...
essa imagem aí? Essa imagem foi o dia que a minha vida mudou. Eu tô vendo que tu tá mais animado nessa aí. Essa aí foi o dia que eu passei... Foi o meu pior dia em cima da bicicleta. Sim. Foi lá em 2019. Esse cara me ajudou bastante. Sem esse cara... Essa aí foi aquela que tu comentou agora, que foi o teu primeiro grande desafio que na Bahia. Exatamente. Passei mal. E aí tu concluiu, eu acho que é uma... Concluí a etapa e depois depois começou a melhorar. Mas esse cara foi o responsável pela etapa ter sido concluída. Que bacana, né, cara? Então representa bastante pra mim essa imagem. Sim. Aí é dentro da... Tem ali projeto Trilhas, né? Isso aí é dentro de o nome lá é Salão de Pedras, em Minas Gerais, onde é feito algumas etapas da Brasil Ride de Espinhaço. E é isso aí, é um decidão. Infelizmente a foto ela não representa, assim, mas é um decidão gigante. Desce assim. mais ainda. É. Sim. Bem legal. Aí o pódio na etapa do Gaúcho, desse ano, já de triatlon. Esse ano já? Isso, primeiro lugar na categoria. Primeiro lugar, né, cara? Incrível, né? Apesar que a gente sabe aí a vida de atleta, tu estar no pódio já é ser um primeiro lugar, bem dizer, particular, né? Estar no pódio, concluir, eu acho que tudo faz bastante sentido, né? Mas claro que ganhar a prova é o mais alto, né, de um atleta. E essa aí, cara? Essa aí, o que tu nos conta? Eu tô vendo que tu tá olhando para cima, assim, falando com alguém lá de cima. Nesse momento, exatamente quando essa foto foi tirada, eu só estava agradecendo a Deus por ter conseguido concluir a prova. Acho que, 10 dias antes da prova acontecer, eu não estava conseguindo correr, fiz uma ressonância, fui num fisioterapeuta que é da seleção brasileira de corrida. O cara me ajudou bastante, mas eu estava com um rompimento grau 1 no meu tendão de Aquiles, da perna esquerda. E edema ósseo e tinha mais alguma coisa. Estava muito ruim meu calcanhar. E aquilo ali me deu Cara, eu falei assim, nossa, cara, eu treinei tanto, me dediquei tanto. E eu realmente treinei muitas horas. Aqueles calorão, 40 graus, eu corria... Essa prova era qual, Dudu? Esse foi o Ironman Punta del Este. Punta del Este. Tu tava com problema no Aquiles? 10 dias antes eu tive esse diagnóstico. E os médicos falaram, não corre. Porque o risco de rompimento, e se romper, isso não fica nunca mais bom. Sim. Aí o meu treinador falou, não, eu tenho a mesma coisa e vai dar certo. Falei com o fisioterapeuta, ele falou, não corre mais até o dia da prova. E beleza, fiz isso, achei que meu desafio seria a corrida e o calcanhar. E o tendão de Aquiles. Sim. Que já era um grande desafio. Só que na ida para Punta del Este, eu comecei a me sentir um pouco desconfortável, com sintomas de resfriado, de gripe. E pensei, isso é emocional, porque eu tô com um negócio no tendão, acho que não tá legal. E isso aí me abalou. Aí a Melissa estava comigo, falei, não... Mas vou chegar lá, vou ver o que vai acontecer. Tudo caminhava para te não correr. Não correr. Aí cheguei 2 ou 3 dias antes da prova. Tinha ainda uma sessão de treinos durante esses dias. Todas elas eu fiz com o meu treinador e com mais alguns atletas da assessoria que também participariam da prova. E eu tava com aquela sensação de gripe, mas não senti mal. Consegui fazer o pedal na potência que eu fazia. Nadei relativamente aquilo que eu estava treinando. A corrida estava boa, apesar do tendão ainda. E falei, não, vamos ver o que vai acontecer. Daí um dia antes da prova eu comecei a sentir um pouco pior do que eu já estava. E aí a prova tem, no dia anterior, tu tem que fazer o bike check-in, que é entregar a bicicleta, eles fazem uma inspeção para ver se a bike está ok, e ela dorme no local que tu só vai buscar no outro dia na hora da corrida. Sim. E eles cancelaram devido às condições climáticas. Deu uma tempestade, a temperatura caiu absurdamente em Punta del Este. E aí eu fiquei com aquilo, cara, e agora com frio eu já tô meio ruim e não vai dar. E eu comecei a tossir e fiquei muito mal naquela noite. Aí acordei, fiz um combinado com a Melissa, falei, eu vou até onde eu achar que dá. Se eu for aquecer na água e ver que eu tô ruim, tô tossindo, eu não vou largar. E se eu largar e fizer a natação e tiver ruim na bike, eu paro na bike. Se eu conseguir ir pra corrida e tiver ruim na corrida, eu paro na corrida. Tu ia te sentir na prova? Eu ia medir e ia ver o que ia acontecer. E aí fiz uma natação boa, para minha surpresa, tanto que eu saí da água procurando ela para falar o meu tempo. Sim. E aí fiquei feliz com o tempo, legal, e falei, a bike eu sabia que eu tinha um pedal consideravelmente melhor do que a maioria, pelo meu histórico. E aí foi onde eu tentei tirar o maior tempo possível, mas aí na metade do pedal eu já senti que o corpo tava ali, só tava a alma e a vontade de fazer a prova. O corpo não respondia nem de perto com aquilo que eu tinha efetivamente treinado. E aí da metade da bike até o final foi meio sobrevivência.
Comecei a sentir bastante dor no quadril, e aí eu tossia em cima da bike, foi bem difícil mesmo. E as dores que eu tinha, eu pensava, cara, eu não vou conseguir correr. Só que aí quando eu larguei a bike e comecei a corrida, eu vi que... a corrida. Faltava uma meia maratona. Daí eu vi que as dores não se repetiam na corrida. Mas aí começou cãibra, cara, foi... 21 km tu tinha na frente ainda. 21 km. E ainda assim, eu tinha um objetivo bem audacioso para um primeiro meio Ironman e 3 meses de treinamento, que era fazer a prova tempo total entre 4 horas e 25 e 4 horas e 30, o que possivelmente me daria uma vaga para o Mundial. Sim. Mas devido às condições não entreguei nem perto do que eu gostaria, mas ainda assim não foi um tempo desprezível. Eu fiz abaixo de 5 horas, deu 4 horas e 52. Foi bom o tempo. Não, sensacional. Tem muito atleta que demora anos para atingir essa marca, então sair de lá, essa imagem ela representa agradecer a Deus por ter conseguido ter saúde para completar aquilo ali, a minha família e tudo mais. E aí continuou os sintomas, voltei para casa, fui no médico e aí eu descobri que eu estava com pneumonia. Então eu na verdade fiz o Ironman 70.3 com pneumonia. Com Aquiles ainda em recuperação. Nem foi meu problema, porque eu estava tão mal que o que complicou mesmo foi a pneumonia. É incrível, eu não sei se depois do Ironman tem um nome que daí a gente daria para ti um outro nome, né? Que é mais incrível, incrível. E desde então, Dudu, atualmente, o que tu tem focado aí nos teus treinos? Tem uma imagem aqui, passa aí, Márcio, de novo. Tem uma imagem ali, ó. Que essa aí é a tua grande motivação, a pessoa que te inspira, que te apoia, que está sempre contigo. É isso aí. É uma guerreira, meu, e ela me ajuda e, sem dúvida, sem ela eu não teria feito quase nada do que eu já fiz. Acho que parte daquilo que eu falei, né, o apoio tem que vir também de casa, porque são horas e horas longe dela para algo que, no final das contas, sou eu que estou cruzando a linha de chegada, né? Então, ela é muito importante. É incrível que eu conheço a Mel e acompanho vocês, estou sempre acompanhando vocês. E a sensação ali de quando tu termina uma prova, eu falo com propriedade porque eu conheço a Mel, já conversei com a Mel sobre isso. Cara, a sensação que a gente tem vendo é que ela vibra tanto quanto a tua vitória, parece que é dela também, assim, no mesmo nível, né? No mesmo nível. Eu acho que é que nem, às vezes, a gente fazendo a comparação do futebol, de ver alguém que a gente torce fazendo o gol e a gente vibrando, como se nós estivéssemos fazendo o gol. E vocês é uma unidade, parece, né? Vocês são muito unidos em tudo, né? Mas é isso aí. Que legal, cara, que legal. E o meu momento, ninguém combinou de aparecer essa foto, mas o meu momento está sendo um momento bem família, curtindo a minha recuperação da pneumonia. Agora iniciei os treinos leves e continuo ainda com o foco em fazer as etapas que eu consegui do Campeonato Gaúcho. Já estou inscrito para o Ironman 70.3 em Floripa em outubro. E aí, agora em junho, é o Ironman Full. Talvez em junho eu me inscreva para o Ironman Full. Vamos marcar para outubro, tu voltar aí e contar aí como é que vai ser esse resultado aí. Tá. Dudu, nós estamos finalizando aqui esse bate-papo aí sensacional. Como eu falei lá no início, tu é um representante nosso, cara. Legal. Representante da mountain bike, do triatlo, do Ironman. Obrigado. Né? O Aibense, conhecido aí de todo mundo, cara, parceiro em tudo. A gente sabe o quanto tu é parceiro, né? Em todas as questões aí que a gente passou, né, na pandemia. Na enchente, que vai completar um ano agora, dia 13, eu me lembro o quanto que a gente batalhou. Perrengues junto, né? Que tu que me motivou aquela situação de ajuda, tu foi o grande motivador, a gente não desistir. Junto, cara. É isso aí. E um recadinho, cara, que eu acho importante, e aqui no podcast a gente foca muito nisso, nessa criançada que hoje a tecnologia vem para auxiliar em muitas coisas, mas também tem o problema da criançada estar na tela, de estar trocando, né? Alguns esportes que às vezes é gratuito na rua, de dar uma pedalada, de correr. Qual é a mensagem que a gente pode dar para essa criançada? Como é que faz para daqui a pouco pedalar e virar um Dudu? Primeiro, eu acho que se a criança é pequena, tem que partir um incentivo dos pais, né? Porque eu acho que o esporte, o exercício ao ar livre vai trazer inúmeros benefícios para toda a vida, né, do indivíduo. E acho que junto com o recado, na verdade, eu vou fazer um convite, cara. Guaíba tem a associação de ciclismo e essa associação, com um projeto apoiado pelo Sicredi, tem
eu não me lembro quantos, mas eu sei que são algumas bikes de criança, e esse projeto é feito junto com o Wagner e a associação, o presidente da associação, lá no Coelhão, cara. Tem alguns sábados do mês, Interessante, então eu já deixo cara. o convite para os pais levar a molecada lá e... Incentivar, né, Dudu? Incentivar, exatamente. Depois, quando a gente for colocar aí, lá na descrição, me manda o link que a gente bota em cima, claro. Embaixo direitinho ali o link. Sem dúvida. Para incentivar. É isso aí. Porque o caminho, e tu sabe o quanto transforma as vidas, o esporte, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas é isso aí, meu irmão. Obrigado aí por tu ter vindo, né? A gente sabe que é puxado. Não, eu que agradeço a oportunidade e não deixo de, mais uma vez, te parabenizar pelo projeto, porque para mim é uma honra, me sinto muito honrado e acho que... E conheço, cara, um tanto de cara bom que tem no município em várias modalidades, e eu acho que isso que está fazendo é fantástico. Muito obrigado. Isso aí. Valeu, Dudu. Obrigadão. É isso aí, pessoal. Conversamos aqui com o Eduardo Putz, nosso representante aí da mountain bike, do triatlon, do Ironman. Ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu!